sua mão, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso temor. Caríssimos irmãos e irmãs, o 7º capítulo do documento do Papa Francisco, Patris Corde, tem um título curioso: Pai na Sombra. Vamos agora ler, abre aspas, o escritor polonês Jan Dobraczynski, no seu livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance. Com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue seus passos, jamais se afastando dele. Lembra o que Moisés dizia a Israel. Em Deuteronômio capítulo 1, no deserto vistes que o Senhor vosso Deus vos carregou como quem carrega seu filho por todo o caminho que fizestes até chegar aqui. Assim José exerceu a paternidade durante toda a sua vida. Não se nasce pai, torna-se pai. E não se torna pai apenas porque colocou no mundo, mas porque cuida responsavelmente do filho. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outra pessoa, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje necessita de pais. Continua atual a advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios. Mesmo que tenhais milhares de educadores em Cristo, disse o apóstolo, não tendes, contudo, muitos pais. E cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar como o apóstolo: fui eu que, por meio do Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Aqui, meus irmãos, é bom lembrar que a palavra padre significa exatamente pai. E aos Gálatas, continua o Papa Francisco, o apóstolo Paulo diz: meus filhos, por vós sinto de novo as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não significa segurar, prender ou subjugar o filho, mas torná-lo capaz de opções, de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do título de pai, colocou também o de castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiro quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o livre, inclusive para errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, e José soube amar de maneira extraordinariamente livre. Nunca colocou a si mesmo no centro, soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem nunca se nota frustração, apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz. O mundo rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. O mundo rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício.
Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se esse tipo de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. A paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos sempre abre espaços para o inédito. Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito, que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil, quando vê que o filho se torna maduro e caminha sozinho pelas sendas da vida, quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, foi simplesmente confiado aos seus cuidados. No fundo, é isso mesmo que dá a entender Jesus quando afirma: Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar que nunca é exercício de posse, mas sim que remete para uma paternidade mais alta. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José, sombra do único Pai Celeste, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz descer a chuva sobre justos e injustos, a sombra que acompanha o Filho. Ladainha a São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, São José, ilustre filho de Davi, luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos operários, honra da vida de família, guarda das virgens, sustentáculo das famílias, alívio dos miseráveis, esperança dos doentes, patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja, humilde carpinteiro, desposado com Maria, homem justo, homem dos 4 sonhos, testemunha do Messias nascido no estábulo, testemunha da adoração dos magos, dos pastores e dos magos,
Homem de fé que com Maria ofereceu o menino Jesus ao Senhor. Testemunha da profecia de Simeão e de Ana. Forasteiro do Egito. Padroeiro da Igreja Católica. Padroeiro dos operários. Guardião do Redentor. Padroeiro da boa morte. Homem da presença cotidiana discreta e escondida. Intercessor, amparo e guia em momentos de dificuldade. Esposo de Maria e pai de Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ele constituiu o Senhor de sua casa, pelo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignasse escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, nolo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração ao glorioso patriarca São José. Rezemos juntos. Se você quiser colocar alguma intenção específica nessa oração, coloque, pedindo a intercessão de São José. Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis. Vinde em minha ajuda nesses momentos de angústias e dificuldades. Tomai sobre a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém.